Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje nós temos uma pergunta bem objetiva para responder. Quanto de dinheiro você precisa investir para ter uma renda passiva de um salário mínimo? O que é uma renda passiva? A renda passiva é aquele dinheiro que você vai receber sem precisar trabalhar. Porque você tem aí seu salário, como que você recebe seu salário? Você tem que trabalhar o mês inteiro e no final os caras te pagam, seu empregador te paga. Mas a pergunta é o seguinte, quanto que eu tenho que ter de investimento para que o rendimento desses investimentos dê um salário mínimo para você? Então, quando você precisa investir, então é importante que você fique até o final do vídeo, porque nós vamos dar essa resposta de forma bem objetiva hoje, tá certo? Não é isso, Hugo? É isso. Olá, professor Ricardo. Obrigado mais uma vez aqui pelo convite. Espero que o pessoal se inscrever aí, Hugo. Gente, se inscreva no canal. O que você está fazendo que está vendo o vídeo até agora? Ainda não clicou no gostei, não compartilhou com aquela pessoa que quer ter uma renda passiva sem precisar trabalhar, ter um salário, sem precisar trabalhar. Um salário mínimo. Então já mete o like aí, já faz o compartilhamento. Deixa aqui a sua dúvida, a sua sugestão também de pauta aí para os próximos... Nem sei o nome do quadro desse programa mais. Nós já estamos... Investindo na prática. Investindo na prática, né? Tá aí. Hugo, é o seguinte, eu te chamei para fazer esse vídeo, assim, a sequência dos vídeos aqui, quanto que a pessoa precisa ter investido para ter um salário mínimo de rendimento passivo, ou seja, que o rendimento daqueles investimentos dê um salário mínimo para ele. Nós tem esse quadro aqui, a gente começou fazendo 10 mil reais investido na prática. E esses 10 mil, você tem ali fundos, você tem ações, fundos imobiliários que está rendendo alguns rendimentos, alguns dividendos que a gente vai mostrar para vocês aí, por isso que é importante você ativar as notificações, tá? E eu chamei para fazer esse vídeo para ele responder de forma bem objetiva para a gente quanto que precisa de investimentos para a pessoa ter um rendimento passivo, ou seja, só o rendimento desse investimento de um salário mínimo. E eu falei para ele montar uma carteira de investimentos de fundos imobiliários, porque aí fica mais fácil a associação aqui com os imóveis, né? Então, por exemplo, você tem uma casa aí. Essa casa que você tem, ele te rende um aluguel. E às vezes você tem uma casa, sei lá, que vale 400 mil reais e às vezes ela não está dando um salário de aluguel. Justamente. Então, se você for olhar o rendimento, é até menor. Então, eu falei para ele, monta uma carteira diversificada de fundos imobiliários, que são aqueles fundos que você investe, que esse fundo, por sua vez, é profissional e investe no setor imobiliário. Seja de tijolo, de recebíveis, aquela coisa toda. Só para assemelhar. Mas, ele vai montar a carteira de investimento. Só que antes vai fazer uma tarefinha aqui. No momento da gravação, o salário está 1.302, há uma discussão aí e tal, mas está 1.302. Se você investir em Banco do Brasil hoje, vamos supor que você faça um único investimento em Banco do Brasil. Hoje, o Banco do Brasil está pagando um dividend yield, ou seja, um dividendo mensal, em torno de 0,70%. Certo? 0,70% está pagando em torno de 8,75% por ano. Então, só para você ter uma ideia, você precisaria de 185 mil reais investido, que daria ali em torno de 4.700 ações, que na média daria um salário por mês. Tá? Obviamente o Banco Brasil não paga todo mês, mas estamos falando de média aqui. Então, só para você ter uma ideia de ordem de grandeza, você precisaria de 185 mil investido em Banco do Brasil, nas condições de hoje, para você ter um salário mínimo de rendimento passivo. Agora, tá com você, Hugo. Quanto que a pessoa... Enrola a galera, não, Hugo. Não, vamos direto. Quanto que a galera precisa investir em fundos imobiliários, né, para que ela tenha um aluguel? Por que um aluguel? Porque você está investindo no fundo imobiliário, né? O título aí é semelhante. Quanto que precisa investir? Bom, vamos lá. A gente fez a tarefinha de casa também, né? Então, antes da gravação, da gente iniciar a gravação, a gente fez as contas aqui. Vou pedir até pro nosso Edilton compartilhar aqui conosco aí na tela, porque fiz a tarefinha também, né? Então, são fundos imobiliários já diversificados, da carteira recomendada de vocês, né? A gente colocar em vários setores, né? Fundos imobiliários, como você bem explicou. O pessoal que acompanha a nossa carteira, nossa investindo na prática já sabe, né? Então aqui nesta carteira que a gente vai mostrar para vocês, tem lá os setores fundos de tijolo, que investem diretamente no imóvel físico, né? Então são galpões logísticos, são lajes corporativas, escritórios, shopping centers, agronegócio, né? Então fundos que compram terras, né? Para fazer ali o arrendo
querendo, né, fazer o arrendamento e ter renda com isso, né? Enfim, então tem os mais diversificados, além dos fundos de papel também, que são os fundos de recebível, que investem em renda fixa atrelado ao mercado imobiliário. Lastreado nessas operações de imóveis. Justamente, lastreado aí nesse mercado imobiliário. Então, na composição desta carteira, então a gente diversificou bem, são em torno aí de 16 ativos, de 16 tipos de fundos diferentes, para maior segurança, né? A gente diversificou bem em vários setores aí. E é uma quantidade interessante, né? Porque 16 já é um número bem diversificado até de ativos, né? Sim. Porque você tem que diversificar ações, fundos imobiliários no exterior, mas dentro de cada ativo, dentro de cada classe de ativos, tem que diversificar lá dentro também. Sim, justamente. Então, por isso que a gente colocou aí. Essa é a carteira recomendada da equipe de research do próprio BTG Pactual, ela é atualizada mensalmente, tá? O que é levado em consideração? A segurança do fundo, quanto ele tem de liquidez, o quanto ele é bem negociado no mercado, a recorrência em distribuição desses dividendos, desses aluguéis mensais, né? Então os fundos imobiliários têm essa característica de pagar mensalmente ali o cotista do fundo a partir da renda que ele tem, né? Bom, então sem enrolação, a gente fez as continhas aí, a composição total dessa carteira aqui, nesta proporção que a gente está apresentando para vocês, tá dando um dividend yield de 11,4% ao ano, isso já isento de imposto de renda, importante falar, importante esclarecer que esses dividendos, esses aluguéis que vem mensal para o investidor, já são isentos de imposto de renda para o cotista. Então cai na conta dele, ele faz o que quiser. Se ele quiser usar para o uso doméstico dele, para fazer o orçamento pessoal, ele pode fazer, senão ele pode reinvestir, o que é ideal no período de acumulação. Então, esse dividend yield ele é anualizado, então 11,4% ao ano, se a gente trazer para mês, dá 0,9% ao mês, tá? Obviamente que isso não é travado, não é pré-fixado, depende da performance do fundo, dos custos que ele tem, das condições de mercado, das taxas de vacância ali que cada fundo tem, né? Mas se a gente pegar um histórico da performance dessa carteira aqui, 0,9 ao mês. Ou seja, se uma pessoa quer ter 1.302 de rendimento mensal, né, um salário já líquido, sem desconto de imposto de renda, ela vai ter que ter acumulado ali, nesta carteira, por exemplo, a gente fez a continha aí, quanto 144 mil reais. 144 mil reais, que dá um rendimento de aproximadamente 1.302 reais. Então, se você pegar 144 mil reais... Que, diga-se de passagem, né, Hugo, são valores, é um valor, na verdade, 144 mil, abaixo de um valor de uma casa, dependendo da localidade dessa casa, está dando 144 mil reais. Esse 144 mil reais é num fundo só? Não, diversificado, tanto é que nessa carteira ele tem um peso sugerido para a composição, né, de cada valor que você vai colocar de dinheiro desse valor de 144 mil. Lembrando que rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, mas o fundo está entregando e historicamente e o fundo, quando você investe no fundo, você compra uma cota, porque nas ações você vira acionista, você compra uma ação, no fundo você compra uma cota. Essa cota ainda pode valorizar, assim como também pode desvalorizar. Sim, perfeito. Uma comparação que eu gosto de falar, você fala assim, vou investir 144 mil e pode ser que desvalorize. Exatamente, mas você não faz uma pergunta dessa para quando você tem uma casa. Justamente. Porque pode valorizar a sua casa, mas às vezes ela desvaloriza também. Sim, exatamente. Então, você acompanha diariamente essa variação do valor da cota diretamente no seu aplicativo quando você é cotista. Então, como é negociado em bolsa, a todo momento está atualizando ali. E aí, já que você trouxe a questão da comparação com a casa física, se você não sai cotando toda hora a sua casa, né? Eu sabe aqui quanto está o valor da minha casa hoje, né? Todo dia você sai cotando isso? Não. Na bolsa, por ser negociado em bolsa, tem essa transparência de você saber qual é o valor de mercado atualizado segundo a segundo ali, você sabe quanto que está valendo. Então, é importante esclarecer isso. E se você passar a não gostar de um fundo, você pode vender só um e continuar com o resto. Ou vender uma parte. Então, tem a questão da liquidez, que é interessante, né? Eu acho que já tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre isso e também na própria internet tem muita coisa falando sobre a questão de fundos imobiliários, né? Do comparativo com uma casa física, né? Que a gente pode marcar um outro bate-papo para falar sobre isso. Mas a mensagem principal aqui é que a gente está trazendo uma sugestão de carteira. Você tem que avaliar, antes de tudo, de colocar 144 mil reais num negócio como esse. Se você tem capacidade financeira para tal, se você já cumpriu os pré-requisitos lá da sua reserva de emergência, de liquidez, né? Para ter a sua segurança. É importante a pessoa ver a playlist inteira aqui. Exato. Esse é um exemplo prático de quando você ganhar
para você ganhar um salário mínimo, quanto que você precisa. Se você quiser investir só em Banco do Brasil, por exemplo, você precisa de 185 mil, né? Um exemplo, obviamente já tem que ter a sua reserva de emergência, seus objetivos. Se você investir de forma diversificada aqui nos fundos, você precisa na média aí de 144 mil. É uma pergunta muito recorrente que eu recebo. Quanto que eu vou receber se eu investir tanto? Então, na média, você vai receber 11,4% de forma anual, né? Anual, 0,9% de forma mensal. Só agora, dando um detalhe para a galera aqui, o que você falou uma coisa interessante. Os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos do imposto de renda, mas eles devem ser informados lá na sua declaração do imposto de renda. Eu acredito que esses rendimentos vão continuar sendo isentos. Aí é uma opinião minha, porque os FIAGRO, que entrou agora recentemente, ele entrou no arcabouço legal dos fundos imobiliários. E a gente sabe que a bancada aí do agronegócio é forte no Congresso Nacional, e para tributar os rendimentos dos fundos imobiliários, teria também que tributar os rendimentos dos FIAGROS. Então eu acredito que esses rendimentos dos fundos imobiliários e dos FIAGROS vão continuar isentos aí por um bom tempo. Pode mudar amanhã? Obviamente que pode, mas é uma opinião que eu acho. Até o momento que a gente está gravando esse vídeo, permanece. Tanto dividendos quanto aluguéis ali continuam isentos. São isentos. Então essa é a resposta objetiva. Se você quiser investir numa ação igual o Banco do Brasil, que tem um rendimento de 185 mil, se você quiser diversificar num ativo que assemelha aí ao imóvel, a casa que você já geralmente conhece como renda passiva, 144 mil. É isso? É isso. Então, só para esclarecer, e você que se interessou aí também por entender um pouco mais como é que foi feita a construção dessa carteira recomendada, como a equipe de research do BTG pensa, vamos deixar o relatório disponível pro pessoal aqui, né? Completo, na íntegra, com análise macroeconômica, análise setorial e um release geral de como é que está a situação de cada ativo desse que compõe a carteira aqui. Não vamos entrar em detalhes aqui em ativo por ativo, mas você tem a condição de clicar aqui no link. Cada ativo que está nessa tabelinha aqui tem um prospecto dele ali, mostrando os resultados e o porquê que ele está aqui, né? Não surgiu do nada, né? Não surgiu do nada. Tem todo um estudo por trás que justifica esses fundos estarem aqui. Hugo, brigadão de novo. Um abração. Valeu, tamo junto, meu querido. Galera, se inscreva no canal aí, manda pro seu amigo que tá precisando começar os investimentos, mostra essa playlist para ele aí. Então, fica aí nosso abraço, né, Hugo? Até os próximos vídeos. Abração.